Você já sentiu que os desonestos estão sempre um passo à frente? Que quem ignora as regras alcança o topo enquanto você, tentando fazer o que é correto, parece parado no mesmo lugar? Observe ao seu redor. Aquele colega que passa por cima dos outros para conseguir uma promoção, o vizinho que lucra com a mentira, a injustiça que parece recompensada. Você se esforça, trabalha, mantém a integridade, mas o resultado não chega. O silêncio parece ser a única resposta para o seu esforço. A dúvida surge como uma sombra fria. Será que Deus realmente está vendo isso? Ou será que ele simplesmente esqueceu de você? A frustração aperta o peito a cada vez que o desonesto vence. Você olha para as próprias mãos, sente o peso do trabalho árduo, e a pergunta ecoa no vazio: onde está a justiça que deveria equilibrar essa balança? O mundo parece girar a favor de quem não tem escrúpulos, deixando você com a pergunta que dói na alma: existe alguém observando esse caos? Ou estamos sozinhos tentando acertar em um sistema que favorece o erro? É hora de encarar essa realidade. O Salmo 37 traz a resposta que corta essa dúvida pela raiz. A instrução é direta. Não se deixe consumir pela indignação ao ver o progresso dos não-feitores. Não perca tempo cobiçando quem constrói o sucesso sobre a iniquidade. O salmista desenha um cenário claro para mudar sua perspectiva. O sucesso daqueles que agem com desonestidade é como a grama que brota vibrante sob o sol da manhã. Ela cresce rápido, parece forte, mas basta o primeiro calor intenso do meio-dia para que ela murche e seque. É uma ilusão de vitalidade. O que parece uma vitória sólida é apenas um fenômeno passageiro. Enquanto seu olhar se prende a esse brilho falso, o convite é para mudar o foco. Confie no Senhor e, acima de tudo, continue fazendo o bem onde você está. A ordem não é esperar que o mundo mude para então agir. A ordem é habitar na terra e nutrir-se da verdade. A cada vez que você escolhe a integridade, mesmo quando ninguém parece notar, você está construindo algo que não seca. A iniquidade é instável, mas o caminho da justiça, embora pareça lento, é o único que permanece. Pare de medir seu valor pelo sucesso alheio. O que você planta na honestidade tem raízes que o sol da injustiça não consegue queimar. Agora, o Salmo eleva o nível do seu desafio pessoal. Deleitar-se no Senhor não é um exercício de passividade, é um realinhamento profundo. Quando você encontra prazer na presença de Deus, seus desejos internos começam a se transformar. O que você buscava antes, a aprovação humana, a vantagem imediata, o controle sobre os resultados perde o sentido. Seus desejos passam a ser os mesmos que os dele, e é por isso que ele os realiza. A entrega do seu caminho exige um movimento prático: soltar o volante. Imagine que você está segurando uma corda com força, tentando guiar sua própria vida em meio a um labirinto. Entregar é abrir as mãos, deixar a corda cair e aceitar que outra vontade, maior e mais justa, conduza ao passo seguinte. É um ato de coragem abandonar a necessidade de prever o final de cada situação. Ao fazer isso, o peso do controle sai dos seus ombros. O salmista promete que após essa entrega, a sua integridade não ficará mais escondida nas sombras. Ela emergirá. A sua justiça será revelada com a clareza do sol ao meio-dia, quando não há nada que possa esconder a luz. O que estava em dúvida, o que parecia obscuro, ganha contornos definidos e brilhantes. Esse é o resultado de parar de lutar sozinho e permitir que a justiça de Deus ocupe o espaço que antes era ocupado pela sua ansiedade. Mas o caminho da entrega é constantemente testado pela tentação da fúria. O salmista lança um alerta urgente: não confunda o descanso com a inércia. Descansar no Senhor é um exercício de disciplina constante. Quando o sucesso alheio, obtido por meios tortuosos, cruza o seu horizonte, o primeiro impulso do corpo é a reação. Os dentes travam, o ritmo cardíaco acelera, as mãos se fecham. É a indignação que ferve. Você sente o desejo de intervir, de aplicar a sua própria medida de justiça, de descer ao mesmo nível para revidar. É aqui que o perigo se instala. O salmista é incisivo. Deixe a ira, abandone o furor. Não se indigne de forma alguma, a ponto de permitir que a amargura te empurre para o erro. Cada segundo gasto alimentando essa raiva é uma fissura no seu próprio caráter. O esforço emocional exigido para soltar esse sentimento é maior do que o esforço de lutar. É preciso parar,
Respirar e observar a cena sem deixar que ela contamine suas intenções. Se você permitir que a fúria dite o seu próximo passo, você se torna exatamente aquilo que critica. A espera, portanto, é uma forma de resistência ativa. Você mantém os pés firmes, as mãos abertas e o olhar focado no que é verdadeiro, recusando-se a converter a injustiça alheia em combustível para sua própria queda. O silêncio da sua espera é a prova de que você confia em uma justiça que não depende da sua vingança. Agora, observe o desenrolar do tempo divino. O salmista nos conduz a um momento de ruptura absoluta. Olhe para aquele que parecia invencível, aquele que construiu sua trajetória sobre a astúcia e o prejuízo alheio. Em um instante, o cenário muda. O ímpio simplesmente deixa de existir. Não é um processo gradual, é uma interrupção definitiva. Onde antes havia o ruído de sua presença, o comando de suas ordens e a influência de suas decisões, resta o vazio. Você se aproxima do lugar onde ele costumava estar. Busca por qualquer sinal de sua influência, qualquer vestígio de sua autoridade, mas não encontra nada. O espaço está limpo. A pergunta que ecoa no silêncio é: para onde foi todo aquele poder construído sobre a iniquidade? A resposta é clara. Ele murchou como a relva sob o sol forte. A soberania de Deus não pede permissão para agir. Ela simplesmente restaura a ordem. O que parecia sólido como pedra, diante da justiça divina, revela-se como sombra que se dissipa ao meio-dia. Essa é a realidade que corta a névoa da sua ansiedade. O tempo do mal não é apenas curto, ele é efêmero, uma ilusão que se desfaz diante da eternidade. Ao constatar que o mal não deixou rastro, você compreende que a sua espera não foi em vão. O lugar que antes era ocupado pela injustiça agora revela a vastidão do domínio de Deus, provando que nenhum esforço humano, por mais astuto que seja, pode sustentar a existência daquilo que se opõe ao que é justo. A poeira da injustiça assenta, e o que resta é o horizonte. O salmista agora aponta para um novo cenário, onde a terra não é conquistada pela força, mas recebida como herança. Os mansos, aqueles que mantiveram a firmeza sem recorrer ao golpe, agora ocupam o espaço. Imagine a sensação de soltar um fardo que você carregou por anos. Seus ombros relaxam, o peito expande, a respiração torna-se profunda e lenta. Não há mais a necessidade de vigiar o próximo movimento do adversário, nem a urgência de reagir a cada provocação. Esta é a paz abundante, um estado que o dinheiro não compra e que a astúcia não consegue fabricar. Ela brota da terra que agora pertence aos que esperaram. Observe o ambiente ao redor. Há uma quietude que preenche cada fresta, uma estabilidade que não treme diante de pressões externas. Você caminha por essa terra e sente o solo firme sob os pés. Onde antes havia a ansiedade pela sobrevivência, agora existe a plenitude da provisão. A paz não é apenas um sentimento passageiro. É a realidade sólida de quem compreendeu que a maior conquista não é o que se retira dos outros, mas o que se recebe de Deus. O conflito que consumia sua energia foi substituído pela abundância de tranquilidade. Você olha ao redor e percebe que o seu lugar não foi tomado, ele foi guardado. Esse é o legado dos mansos. Uma vida onde a harmonia substitui o ruído e a confiança substitui o medo. Chegamos ao ponto de convergência. Olhe para trás e veja o caminho percorrido através do Salmo 37. A justiça de Deus nunca falha. Ela apenas opera em um tempo que transcende a nossa pressa. Todo o sucesso que você viu ser construído sobre o desonesto não passa de uma ilusão passageira, uma névoa que se dissipa ao primeiro sinal de sol. Enquanto isso, a paz que você cultiva ao confiar no Senhor é a única coisa que permanece, sólida e inabalável. Não tenha pressa. A sua caminhada não depende do ritmo do mundo, mas da firmeza da sua entrega. Feche os olhos por um instante e solte o controle que você tentou segurar com tanta força. Sinta o peso saindo dos seus ombros. A verdadeira vitória não está em revidar, mas em permanecer manso diante das tempestades. Agora, você tem uma escolha clara: continuar olhando para o que é instável ou firmar os pés na promessa que herdará a terra. Queremos continuar essa jornada com você. Inscreva-se agora no canal. Ao fazer isso, você sela o seu compromisso de caminhar com fé,
recebendo semanalmente reflexões que vão fortalecer a sua estrutura espiritual e manter a sua mente em paz. O mundo pode ser turbulento, mas o seu coração agora possui um abrigo. Vamos seguir juntos, um dia de cada vez, confiando na soberania que governa tudo o que você vê e tudo o que você ainda não compreende.